Saudações cordiais, caríssimos alunos! Eu sou o professor Luciano Gomes da disciplina de Ciências e agora estarei ministrando para vocês mais uma videoaula cujo tema geral a ser abordado é seres vivos e o ambiente. Inicialmente eu trago para vocês o nosso plano de aula que destaca-se por oportuno o nível de ensino que trata-se do ensino fundamental 2, anos finais. Quanto ao ano, nono ano escolar. Componente curricular, ciências. Quanto à modalidade de ensino, ensino remoto. Muito bem. Professor, quais são os objetivos, ou seja, quais são as expectativas de aprendizagem? Então, caros alunos, espero que vocês, após assistirem a esta videoaula, espero que vocês sejam capazes de compreender a importância dos compostos químicos para os seres vivos. Muito bem, professor. Quais são os pré-requisitos necessários que os alunos precisam ter para compreender da melhor forma possível este conteúdo? É de fundamental importância que vocês tenham noções básicas sobre os seres vivos e o ambiente. Professor, quanto aos instrumentos avaliativos, foram utilizados e serão utilizados diversos instrumentos avaliativos que irão avaliar o desempenho de vocês, tanto nas atividades síncronas quanto nas atividades assíncronas. Muito bem. Foram utilizados também diversos recursos ou materiais de apoio para a confecção, para a produção desta videoaula, que destaca-se aí neste slide. Muito bem, eu trago para vocês inicialmente o termo compostos químicos. É importante destacar que, ora, você pode chamar compostos químicos, ora, você pode chamar também substâncias químicas. E que esses compostos químicos, ou seja, essas substâncias químicas, elas são classificadas de acordo com a sua natureza em substância química inorgânica e substância química orgânica. Substância química inorgânica são substâncias oriundas do reino mineral, que são, aí nós temos aí, por exemplo, a água e sais minerais. Já as substâncias químicas de natureza orgânicas, nós temos aí as proteínas, vitaminas, carboidratos, lipídios e os ácidos nucleicos. Na videoaula passada, nós estudamos sobre a água. Nesta videoaula, nós iremos estudar agora sobre os sais minerais. É importante destacar que os sais minerais são substâncias que encontram-se dissolvidos na forma de íons e que eles são classificados de acordo com a sua necessidade. Aqueles sais minerais que o nosso corpo precisa em maior quantidade, eles são chamados de macrominerais. Já os minerais que o nosso corpo necessita em menor quantidade são chamados de microminerais. Nós iremos estudar cada um deles detalhadamente agora. Muito bem. Professor, quais foram as referências utilizadas para a confecção desta videoaula? Foram utilizadas diversas referências, dentre elas destaca-se o livro interdisciplinar Ensino Fundamental 2, Manual do Professor, da editora Apis. Muito bem. Então, pessoal, compostos químicos é qualquer substância composta, pessoal, de moléculas idênticas, constituídas aí por átomos de dois ou mais elementos químicos. Muito bem. Professor, o que é o átomo? Lembra para mim o que é o átomo? O átomo nada mais é do que estruturas químicas que possuem aí uma região pequena chamada de núcleo, onde tem os prótons e os nêutrons, e uma região grande chamada de eletrosfera. Vários cientistas deram contribuição explicando aí sobre o comportamento e a estrutura do átomo. Dentre eles, destaca-se John Dalton, Thomson, Rutherford, dentre outros. Assunto que vocês irão estudar com maior detalhe e clareza a partir do primeiro ano do ensino médio. Muito bem. Então, vamos mais uma vez relembrar. Os compostos químicos ou substâncias químicas são classificados quanto à sua natureza em dois grandes grupos. Quais são eles? São os compostos químicos inorgânicos, água e sais minerais, e os compostos químicos orgânicos, lipídio, carboidrato, proteína e ácidos nucleicos. Vamos estudar detalhadamente cada um deles. Na aula de hoje, vamos conhecer as principais funções dos principais sais minerais, tanto macro quanto micro minerais. Muito bem. Então é importante destacar que os sais minerais, eles são substâncias inorgânicas formadas por íons. Professor, o que são íons? Íons são substâncias carregadas eletricamente, ou positiva ou negativamente. Então eles são componentes reguladores do nosso metabolismo, do metabolismo celular. Professor, o que é o metabolismo? Metabolismo é um conjunto de atividades químicas que ocorrem no interior das nossas células, envolvendo absorção e liberação de energia. A nossa energia, lembrando, é o ATP. Trifosfato de adenosina. Ok. Então é importante destacar, pessoal, que a água mineral e os alimentos, assim como frutas, verduras, cereais, leite, dentre outros, são fontes de sais minerais. Muito bem. Então vamos conhecer cada um deles, as suas funções no organismo e as fontes, ou seja, onde nós podemos encontrar. Vamos falar inicialmente aqui do cálcio. Eu quero dizer para vocês que o cálcio ele atua também na transmissão do impulso nervoso. O cálcio atua aí na nossa coagulação sanguínea, na formação dos nossos ossos, dos dentes e etc. Como a gente pode ver aqui, funções do organismo, composição dos ossos e dentes, atua na coagulação sanguínea, no funcionamento de nervos e músculos. Professor, onde eu encontro cálcio? Nos vegetais, nos leites e nos derivados. Deixa eu só explicar uma coisa para vocês. Leite, pessoal, leite, o que vem a ser o leite? É um líquido esbranquiçado,
né? Oriundo da secreção de glândulas mamárias de animais fêmeas. Só é leite que sai das glândulas mamárias de animais fêmeas. Então é fonte aí de cálcio o leite e seus derivados, tá certo? Assim como eu posso destacar aqui o ovo. O ovo, na realidade, pessoal, ele só perde em termos nutritivos para o leite materno, mas o leite é o segundo alimento mais rico em nutrientes. Eu costumo dizer que ele já vem embalado naturalmente. Muito bem. E o cloro, pessoal, representado aí pela sigla, pelas letrinhas aí Cl. Muito bem. O cloro, ele tem como função básica atuar na composição aí do ácido clorídrico. Também ele auxilia na digestão. Como fonte principal, nós temos aí o sal de cozinha. O cobalto, por exemplo, ele é um componente da vitamina B12, chamada de cobalamina, que atua aí na produção das hemácias. Onde nós encontramos, pessoal, é cobalto. Nós encontramos principalmente na carne e laticínios. Muito bem. Dando continuidade, vamos falar um pouquinho do ferro. O ferro, quero dizer para vocês que é um importante componente também da hemoglobina. Ele evita aí anemia. Ele também atua aí na respiração celular. Professor, quais são as fontes de ferro? Nós podemos destacar carne, leite, ovos, tá certo? E muitas verduras também são fontes de ferro. Dentre os alimentos de origem vegetal, também deixar que sair o feijão, riquíssimo em ferro. Muito bem. Professor, e o flúor? Qual é a principal função do flúor? O flúor, ele atua aí como um dos componentes dos ossos e dos dentes, tá certo? Onde nós podemos encontrar o flúor para a nossa alimentação? Nos frutos do mar, peixe principalmente, ok? Fósforo. Fósforo, pessoal, só uma curiosidade, ele é representado pela letra química P. Por que P, professor, ao invés de F? Porque em latim, fósforo é pótrion. Muito bem. Então, quais são as funções do fósforo no organismo? O fósforo, ele é importantíssimo como componente dos ossos e dos dentes. Ainda é importante destacar que o fósforo atua na formação dos ácidos nucleicos. Muito bem. Fonte de fósforo: ovos, legumes e cereais. Iodo, qual é a função do iodo, professor? O iodo é um componente dos hormônios da tireoide, tanto T3 quanto T4. Estimula aí o metabolismo. Onde nós podemos encontrar iodo, professor? No sal de cozinha, nas frutas do mar, dentre outros. Muito bem. Magnésio. O magnésio, pessoal, ele é um importante componente da clorofila. Clorofila, que é aquele pigmento que, além da cor verde do vegetal, vai atuar na fotossíntese, captando 3% da energia luminosa. Muito bem. Onde nós podemos encontrar magnésio? Nos vegetais de uma forma geral. Muito bem. Dando continuidade, vamos falar aqui do potássio. O potássio atua aí na contração muscular, tá certo? Então atua aí na condução dos impulsos nervosos e no equilíbrio osmótico. Muito bem. Professor, fontes de potássio. Nós temos aí as frutas, carne, laticínio e principalmente a banana. Muito bem. Enquanto o potássio atua na contração muscular, o sódio atua no relaxamento muscular. O sódio, representado pela letra Na, que no latim é nátrium, ele tem a função de conduzir aí os impulsos nervosos e também atua no equilíbrio osmótico. Professor, onde nós podemos encontrar o sódio? No sal de cozinha e nos frutos do mar. Muito bem. Professor, com relação ao zinco, quais são as suas principais funções? O zinco é importante destacar que ele é um importante componente de várias enzimas. Professor, o que são enzimas? Enzimas são um tipo especial de proteínas que atuam aí acelerando as reações de natureza biológica. Então, o zinco também atua no nosso metabolismo, nas atividades que ocorrem dentro da nossa célula. Fonte de zinco: carne, ovos e frutos do mar. Professor, qual é a função do cobre? Formação da hemoglobina. Onde nós podemos encontrar o cobre, professor? Podemos encontrar nos ovos, nos legumes e peixes. Ok, pessoal? Então, vamos lá. Enxofre. Com relação ao enxofre, ele tem a função básica aí de atuar no controle da atividade metabólica. É encontrado também nos ovos, carnes e legumes. Ok, pessoal? Então, nós vimos nesta aula, hoje, os principais tipos de sais minerais, suas funções e onde pode ser encontrado. É importante destacar que para nós termos uma alimentação adequada, precisamos ter uma alimentação balanceada. Professor, o que é uma alimentação balanceada? É aquela que a gente coloca na balança? Não. Uma alimentação balanceada é aquela que contém todo o aporte necessário de nutrientes, ou seja, que contém a quantidade de nutrientes que o nosso corpo necessita para a sua manutenção, para manter vivo e realizar as funções básicas, como por exemplo a reprodução. Eu deixo agora para vocês, caros alunos, algumas questões sobre sais minerais que vocês irão analisar com bastante atenção, irão copiar nos seus cadernos, responder, tirar foto e enviar, seja via WhatsApp ou postando diretamente no Google Sala de Aula.
irei ler o enunciado e as alternativas e vocês irão analisar e responder de forma correta. Primeira questão, o enunciado diz o seguinte: os vegetais apresentam uma série de fatores combinados para transportar água e sais minerais das raízes até as partes mais altas da planta, por exemplo, as folhas. Muito bem. O mecanismo de acessão da seiva bruta, que é água e sais minerais, pode ter como contribuição os seguintes fatores relacionados abaixo, exceto um. Letra A. Pressão de absorção de água e sais minerais pelas raízes, efeito da capilaridade entre a água e as paredes dos vasos, força de sucção provocada pelas folhas. Letra E. Eliminação de água via transpiração pelos estômatos. Pessoal, estômatos são aberturas encontradas na folha que permitem a troca gasosa entre a planta e o meio. Letra E. Transporte ativo pelas células vivas dos vasos lenhosos. Muito bem. Lembrando que as plantas, principalmente os vegetais superiores, apresentam aí vasos condutores de seiva bruta e seiva elaborada. Seiva bruta nós chamamos de xilema, conduz a seiva bruta, né? No sentido ascendente e também no sentido descendente. Já o floema nada mais é do que o canal que conduz aí a seiva elaborada, tá certo? Das folhas que são produzidas aí na folha, né, durante o processo de fotossíntese e libera para todas as outras partes do vegetal. Muito bem. Segunda questão, o enunciado da questão diz o seguinte: os vegetais apresentam uma série de fatores combinados para transportar água e sais minerais das raízes até as partes altas da planta. O mecanismo de acessão da seiva bruta pode ter como contribuição os seguintes fatores relacionados abaixo, exceto um. Praticamente, pessoal, aí nós temos aí, foi um errozinho, é a mesma questão da primeira. Então, apenas uma questãozinha para que vocês possam responder com bastante atenção, de forma correta, tirar foto e enviar, seja via WhatsApp ou postando diretamente no Google Sala de Aula. A todos vocês, caríssimos alunos, muitíssimo obrigado pela atenção. Por hoje é só.